Olá, o Notícias de Coimbra é avesso a meias palavras e por isso fez-nos um repto que eu, Rui Avelar, sou jornalista, bem acompanhado, felizmente, pela Filomena Girão, o Rui Claro e o José Miguel Ramos Ferreira, aceitámos esse repto e estamos aqui para proclamar que meia palavra não basta. Sou jornalista, como disse, os três distintos companheiros de painel têm todos experiência autárquica. O único autarca neste momento é o Rui Claro, mas a Filomena Girão e o Zé Miguel também já foram autarcas. Ela, membro da Assembleia Municipal de Coimbra, e ele, membro da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. Eu peço desculpa, faço uma brevíssima nota para assinalar que, felizmente, não é frequente em meses consecutivos, no horizonte de uma semana, haver duas perdas como houve nos últimos dias. Teresa Alegre, cujo funeral ocorreu hoje, e o de João Fernandes, cujo funeral ocorreu no início da semana passada. É tão só para desejar que o exemplo deles como cidadãos perdure. Filomena. Olá. Uma das questões que eu acho que está na berra é a questão da segurança, não é? Veja-se o que aconteceu em Lisboa. E eu, digamos, lanço o tema citando o meu camarada e amigo Eduardo Damas, que termina a crónica dele na revista Sábado da semana passada, dizendo, este é o términos, um dia destes a bomba rebenta a sério, os sinais estão todos aí. É assim, não é? Eu acho que é assim. Boa noite a todos, antes de mais. Boa noite aos meus colegas de painel e, essencialmente, boa noite a quem nos ouve e nos vê. Muito obrigada pela vossa confiança. Oxalá sejamos merecedores dela. Eu acho que, de facto, esperávamos todos que a bomba arrebentasse. Ela já arrebentou noutros sítios há muito. Lembramos todos deste tipo de distúrbios a propósito, por exemplo, da morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas depois lembramos de distúrbios semelhantes em França, no Reino Unido há muito pouco tempo, há 2, 3 meses atrás também. E, portanto, sabemos que este não é, infelizmente, um fenómeno ao qual sejamos alheios. As circunstâncias, e eu diria que estes fenómenos são multicausais, as circunstâncias que os causam não são diferentes neste mundo ocidental onde todos estamos. Portanto, mais tarde ou mais cedo, todos esperávamos que chegasse a Portugal. Esperávamos, não no sentido de o desejarmos, naturalmente não o desejamos, ninguém o deseja, mas todos entendíamos que era um fenómeno mais ou menos incontornável. É evidente que as tensões sociais que vivemos, e são muitas, cada vez mais, digamos que o mundo também está mais desafiante, um mundo mais global e, portanto, com tensões de várias ordens às quais não conseguimos fugir, também precipitam estes acontecimentos. É uma tendência para haver réplicas, sem digamos dúvida, assim. Sem dúvida. Não obstante, estes distúrbios de que falamos nestes últimos dias na Grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, não só na Amadora, não é? Claro. Foram maiores do que isso, chegaram a Lisboa, na verdade vêm de um ato de uma alegada violência policial, não é? E este é um tema quente e um tema importantíssimo que todos devemos discutir e discutir seriamente. Eu julgo que, mais uma vez, a discussão está muito polarizada e, portanto, não estamos a fazer uma discussão tão séria quanto deveríamos fazer, mas acho que ela é absolutamente urgente, repito. O que tivemos até agora, do meu modesto ponto de vista, não foi realmente uma discussão muito... Enfim, foi um bocado enviesada, um bocado cada um a defender... Sim, eu acho que nós, por um lado... sua dama, não é? Por um lado, falamos da necessidade da não discriminação e de não termos violência policial, claro está, que todos defendemos, e, por outro lado, da necessidade de termos uma polícia capaz Exato. de manter a ordem pública e, portanto, em alguns casos, obviamente, tendo que recorrer à força, claro, como decorre das suas funções, claro, e dos seus poderes de deveres, não é? E ninguém quer uma polícia que não possa recorrer à força quando ela é necessária. Ela não pode ser excessiva, ela não pode ser maior que as necessidades. Eu diria que no caso... proporcionalidade, não é? Exatamente. Eu diria que no caso isso está ainda por apurar, não é? Claro. Está ainda por apurar se efetivamente aquela reação da polícia foi uma reação necessária ou não. Por um lado, não sabemos Exato. se efetivamente havia ou não havia ali uma arma. Por outro lado, não temos com absoluta precisão, apesar dos vídeos que vão circulando na internet, mas não temos com absoluta precisão o que aconteceu. E, portanto, as imagens também enganam. E as imagens também enganam. E as imagens, cada vez mais, eu diria, não é? Exatamente. Cada vez mais as imagens e as gravações podem, de facto, enganar, mas ainda assim, mesmo que não nos enganem, não conseguimos perceber o que efetivamente aconteceu. Há algumas coisas que sabemos.
sabemos. Sabemos que era uma operação policial difícil, sabemos que estava entregue, nomeadamente, a um rapaz, e eu digo rapaz porque tenho filhos mais velhos do que ele, com 27 anos, com menos de 2 anos de formação, fez 2 anos de formação alguns dias depois, e provavelmente com poucos meios. Soubemos poucos dias depois, por exemplo, não foi ainda desmentido, o público noticiou que havia menos de 300 tasers nas forças policiais deste país. E digamos que, de facto, dependendo do que aconteceu ali, pode ter sido excessivo ou não. Admitindo que possa ter sido excessivo, naturalmente nenhum de nós o deseja. E, portanto, a discussão não pode ser entre os que não o desejam e os que o desejam como se esta facção da população existisse. Não existe. E se existir é absolutamente minoritária e não tem nenhuma importância nesta discussão. Todos queremos encontrar o equilíbrio entre forças de segurança devidamente capacitadas, com boa formação, com recrutamento bem feito, com avaliação e monitorização constante, com avaliação psicológica também, com meios para atuar e meios que não tenham que ser as armas letais, não é? E por isso a importância deste número tão restrito de tasers distribuído pelas nossas polícias. E, portanto, é isto que queremos, mas queremos uma polícia que não seja racista, que não seja xenófoba, que não seja violenta quando não tem necessidade de ser violenta. Eu diria que todos queremos o mesmo, não é? Portanto, não gosto desta discussão polarizada. Acho que realmente temos uma discussão séria e percebemos de que precisamos, de que meios precisamos. Muito bem. José Miguel, é caso para dizer, o assunto não é para brincadeiras, eu também não vou brincar, é caso para dizer que nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja, não é? É verdade. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Espero que isto seja um espaço de debate com qualidade e, acima de tudo, também com a capacidade de, a partir de Coimbra, podermos, no fundo, emitir opinião, quer sobre coisas que se passam fora de Coimbra, quer sobre outras que se passam na nossa região e que eu acho que de facto, era um espaço vazio que era preciso colmatar e, portanto, dar aqui a minha palavra e a minha satisfação ao Notícias de Coimbra pelo convite que nos fez e pela agradável companhia que me proporciona aqui. Bom, relativamente a esta questão da segurança e sobretudo aquilo que tem vindo a acontecer nesta matéria, eu gostava de chamar a atenção para duas circunstâncias diferentes. A primeira tem a ver com a falta de moderação que tem vindo a dominar aquilo que é o debate público, aqui um bocadinho no seguimento do que disse a Filomena, mas de facto, nós quando ouvimos, quando vemos alguns factos acontecerem e depois quando ouvimos as reações a esses factos, ficamos um bocadinho perplexos e eu acho que as pessoas no seu dia-a-dia também ficam um bocadinho perplexas com algumas reações que vimos acontecer. Eu sinto, no fundo, antes de mais, empatia por ambos os lados da situação. Sinto empatia pelas pessoas que vivem em bairros, muitas vezes em condições indignas, e que não tenho grandes dúvidas que será factual, que nem sempre tratadas da melhor forma. Portanto, não me restam grandes dúvidas de que haverá comportamentos de abuso, comportamentos racistas, comportamentos xenófobos. Não estou a dizer que estes comportamentos são a generalidade do comportamento perante estas populações, mas que os há e que essa situação de permanente desconfiança por pessoas que, na sua grande maioria, já se sentem inferiores ao resto da sociedade, não será uma sensação confortável. Está ali, portanto, uma tensão latente. Não é? Há uma tensão existente e permanente. E, portanto, eu sinto empatia pelas pessoas que vivem nos bairros e que sofrem este tipo de circunstâncias com muita regularidade. Por outro lado, também sinto empatia com a polícia, porque no outro dia, dizia o Paulo Portas e bem, porque se não valorizarmos a política vamos chamar quem? É o Batman, no fim de contas, e ele tem toda a razão, de facto, a polícia é fundamental para mantermos a ordem num país democrático. E, portanto, é fundamental que a polícia tenha os meios necessários. E quando se diz meios, eu acho que não é apenas pensarmos no salário ao final do mês ou apenas pensarmos naquilo que são o número de ativos necessários. Tem muitas vezes que ver com meios que têm a ver com a organização. Porque faltarem ferramentas à atuação da polícia não tem mais que ver do que uma questão de organização. E às vezes, desculpas, estão só com o reconhecimento. Reconhecimento, gestão e no fundo isso tem que existir. O que é que eu acho que não contribui nada para a solução do problema? As Marianas Mortáguas ou os André Venturas da vida. Porque, de facto, nós precisamos é de moderação para, em cima de uma situação que é por si quente, conseguirmos encontrar soluções
que vão de encontro àquilo que realmente interessa, que é, no fundo, baixar o nível de tensão, dar segurança e dignidade às pessoas e dar condições de autoridade. Trazer sensatez ao debate. À polícia. E, precisamente. Em segundo lugar, e é um extremo que há dos dois lados. Portanto, os movimentos populares ou políticos que existiram contra um deveriam existir em igual medida, peço desculpa, contra o outro. Em segundo lugar, este tema também nos traz para outro assunto que eu acho que é fundamental à sua discussão, que é o tema da concentração das pessoas no território. Exato. Nós somos um dos poucos países na União Europeia, aliás, somos um dos únicos 2 países na União Europeia, onde mais de 44% da população vive em apenas 2 áreas metropolitanas. E o facto disto acontecer, obviamente, que traz, ou no fundo gasolina para este tipo de situações. Porque quando nós... Desculpa interromper outra vez. Até a questão do urbanismo está estudado hoje, que é decisiva. A questão do urbanismo é muito mais além. Porque nós, quando criamos um país, e quando sucessivos governos têm vindo a criar um país onde o centralismo impera e onde as pessoas sentem que a única hipótese de terem uma real oportunidade de vida é irem viver para uma de 2 cidades, o que nós estamos a fazer é criar um nível de concentração urbana brutal em 2 centros urbanos, deixando esses centros urbanos de terem condições dignas para as pessoas poderem viver com dignidade, porque o preço à habitação é inaceitável, porque o nível das infraestruturas não suporta este tipo de pressão, porque as empresas que lá estão não estão preparadas para este tipo de procura e podia ir por aqui fora. E depois traz os problemas para o resto do país também. Traz-nos problemas com o abandono do território no resto do país, abandono esse do território que vai também ele causar situações de insegurança por falta de gente e de excesso de catástrofes naturais por falta de das pessoas cuidarem do próprio território. E numa área que me é muito cara, num país que o setor do turismo tem de facto uma predominância tão grande em termos de PIB nacional, situações de insegurança vão quebrar a maior qualidade que Portugal tem, que é apresentar-se como um país ocidental altamente seguro. E, portanto, nós precisamos de moderação, sim, para resolver o problema no dia-a-dia e para encontrar as soluções que as pessoas estão à procura hoje. Mas precisamos de repensar totalmente aquilo que é a estratégia de desenvolvimento de Portugal de maneira a diminuir o nível de concentração que temos nas 2 grandes cidades, em especial em Lisboa. Muito bem. Rui, ocorre-me ouvir Filomena e José Miguel, ocorre-me uma frase que eu vi não há muitos anos do Zé Reis, uma pessoa que pensa as coisas, como sabemos, foi secretário de Estado, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, diretor da Faculdade de Economia, e ele usou uma expressão que eu acho, digamos, bastante precisa. Ele falava, não era exatamente o tema que nós estamos agora aqui a debater, mas tem afinidades. Ele falava, hoje em dia, de um país deslaçado, que é, no fundo, o que o José Miguel falou e a Filomena, enfim, em algumas passagens das intervenções. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Agradecer, obviamente, o convite e o desafio e saudar todo o painel na pessoa do nosso moderador, Rui Avelar. Enfim, não querendo, obviamente, porque acho que neste assunto estaremos provavelmente todos um bocadinho de acordo com um tronco comum daquilo que se passou, daquilo que é a grande problemática subjacente, mas talvez trazer aqui mais alguns elementos para a discussão que eu acho que seriam relevantes e que irão, espero eu, ao encontro da passagem que acabaste de proferir sobre o professor José Reis. A questão da segurança, estamos a falar de casos concretos e eu não gosto muito de falar de casos concretos, porque o caso daquela jovem, o caso daquele bairro, o caso daquele polícia, tem especificidades que nós desconhecemos. Nós não conhecemos de antemão o enquadramento do jovem na sociedade. Nós não conhecemos as notícias, assim, os soundbites, a espuma dos dias, mas não conhecemos o enquadramento daquele polícia. Não conhecemos a real situação daquele bairro. Eu, pegando nesse repto do professor José Reis, e até lembrando aqui também um bocado as diversas teorias que há sobre a estratificação de classes, também na área de Sociologia, na Faculdade de Economia, eu acho que nós temos que ir não só ver a questão do prisma securitário, mas do prisma educacional.
Quando temos hoje em dia, na ordem do dia, uma aula de cidadania que é dada a alunos e em que a discussão esbarra um bocado na ideologia e nós não percebemos qual é que é o papel da escola e o papel dos pais, acho que esse é o primeiro ponto. É perceber o papel que cabe a cada um. Na segurança é a mesma coisa. O papel que cabe a quem legisla, no papel que cabe a quem controla, no fundo, a segurança, as forças de segurança, a polícia. Quem aplica as medidas. Exatamente. No fundo, teríamos legislador, forças de segurança e juiz. Esta ideia tripartida é necessário ter presente para conseguirmos analisar aquilo que estamos aqui a discutir, a meu ver. Porquê? A questão do legislador é sabido, esta questão está, enfim, prevista, direito à habitação, está prevista na nossa Constituição. A questão mais polémica até que agora veio, da questão da habitação, de retirar ou não a habitação, de conceder ou não a habitação social a quem comete um crime, enfim, isto está previsto. Não é um regulamento municipal que derroga ou afasta aquilo que está previsto numa lei geral. E, portanto, acho que cada um destes intervenientes que nos últimos tempos vieram a lume, talvez de uma forma precipitada, comentar muito a quente, e eu acho que aqui aquilo que o José Miguel Ferreira disse, dos extremos, de um lado, partido de extrema, seja de esquerda, seja de direita, não abonam à pacificação que situações destas exigem. E eu começo no segundo ponto, na questão da polícia. Nós não podemos exigir à polícia que atue quando não há meios, mas, acima de tudo, quando não há uma definição daquilo que é a autoridade. E essa definição da autoridade para uma força de segurança é semelhante à autoridade de um professor numa escola. E, portanto, eu comecei por falar da vertente educacional, porque aquilo que deve competir a um professor e deve competir a um pai naquilo que diz respeito à educação é algo muito semelhante do que deve competir a quem aplica a lei e quem a faz. E eu acho que nós, muitas das vezes, vimos as coisas misturadas e isso não ajuda à distrainça depois daquilo que deve ser geral e abstrato e ficamos pela espuma dos dias nos casos concretos. Este caso em concreto, enfim, pode ter havido, obviamente, ali muitas infelicidades, certamente que sim. Um concurso de várias situações que concorram para aquele desfecho. Uma coisa eu acho que nós devemos ter sempre presente. Nós não podemos, de forma acessória, aplicar algo que não está previamente definido em lei geral. Isto não pode acontecer porque tem que haver uma previsibilidade. E nós não podemos, enfim, tomar a parte pelo todo. A questão da habitação social, da criação de guetos, enfim, existe em todo lado. Quando falamos na questão da litoralização da nossa malha populacional, quando falamos na concentração de pessoas com o estigma de desfavorecidos em certos bairros, isto não pode acontecer. Eu dou um exemplo, por exemplo, na Alta de Lisboa, pode não ser um bom exemplo para muitas outras coisas, mas foi um bairro que foi construído com habitação social de um lado, habitação a custos normais do outro. E não foi fácil e tem levantado diversos problemas. Portanto, isto é uma questão que não vale a pena estarmos a camuflar. Temos aqui também em Coimbra essa situação. Eu acho, acima de tudo, que as penas devem ser aplicadas por quem de direito. Não devemos ser nós a colocar esse machado de cima dessa situação, que já de si é muito delicada. Rui, pareceu-me ver aí no certo final das tuas palavras, pareceu-me ver uma alusão, eu já lá vou, à polémica em torno de declarações prestadas pelo Presidente da Câmara de Loures e líder distrital do PS Lisboa, mas já lá vamos. Eu fazia aqui apelo à experiência profissional e não só da Filomena para um aspecto que me falaram há dias, Filomena, que porventura tu estarás mais habilitada do que eu. Vamos ver. E o Rui e o Zé Miguel. Não foi uma coisa, por acaso falei há dias com uma pessoa da área, enfim, da ação social, uma pessoa já com bastante experiência e que me dizia, mas eu confesso que não sei, digamos,
sei que a observação me pareceu pertinente, não sei, espero que vocês, melhor do que eu, saibam. Ela dizia-me de forma sucinta, Filomena, essa pessoa, que o rendimento mínimo hoje não alcança, pelo menos o que o chamado rendimento social de inserção, quando foi criado, alcançava. Ou seja, segundo ela, hoje o rendimento mínimo é apenas aquilo a que se convencionou chamar a tirar dinheiro para cima dos problemas, e que no caso do rendimento social de inserção que havia algumas práticas que obrigavam as pessoas, enfim, à escolarização. É assim? Não domino o tema. Certo, Portanto, certo. Eu também não. Sei o grau da tua expectativa, não domino o tema, mas sei que de facto não é tão simples quanto normalmente ouvimos dizer. Isto é, há na verdade outros critérios que não se prendem só com a carência económica. E, portanto, há obrigações de quem recebe esse tipo de subsídios. Não sei mais do que isto e, portanto... Agora, eu gostaria de mas compreende-se que seria desejável que claro, esses apoios que são dados às pessoas fossem acompanhados... Com certeza que sim. Eu julgo que sempre que temos um problema e relativamente a esse problema a única coisa que fazemos é, utilizando a tua expressão, despejar dinheiro em cima, só com um golpe de sorte é que o resolvemos, não é? Não me parece que seja assim que se resolve problema nenhum e, portanto, muito menos este, que é um problema difícil de resolver. Mas eu gostaria de pegar na intervenção do Rui, se me permite. Com certeza. Isto é, eu acho que o Rui tocou, e o Zé Miguel também, tocaram aqui em pontos importantíssimos, e eu ia destacar aqui estes dois. Por um lado, esta intervenção de Ricardo Leão, penso que é este o nome. Penso que é este o nome, do Presidente da Câmara de Loures. O Rui andou lá, não verbalizou, mas andou lá. A propósito de uma recomendação do Chega, para que, de facto, fossem retiradas habitações municipais, portanto, dadas pela Câmara, no caso de pessoas condenadas nestes distúrbios. E, na verdade, este senhor, este autarca, com responsabilidades importantíssimas a todos os níveis, também partidárias, de facto diz alguma coisa como, sem dó nem piedade, vamos, de facto, penalizar estas pessoas, tirar-lhes a habitação, etc. Veio depois corrigir dizendo só se aplicará a quem já tiver sido condenado e com trânsito julgado, etc. Parecendo que com esta correção tinha resolvido o assunto. Do meu ponto de vista, é pior ainda, porque, quer dizer, se para a primeira teve algum tempo para pensar, porque há de ter tido, não é? Estas matérias estão na ordem do dia, são comunicadas e, portanto, há algum espaço de reflexão. Eu tive a curiosidade de ver qual era a formação deste senhor. Este senhor é licenciado em gestão de empresas e, portanto, o direito não lhe devia ser absolutamente alheio. Não é a praia dele, como agora se diz. Mas mais do que tudo, a vice-presidente é licenciada em Direito e o seu chefe de gabinete é licenciado em Administração Pública. E, portanto, é para mim muito, muito estranho ouvir as declarações do líder do PS, do Pedro Nuno Santos, quando diz isto é um momento menos bom. Não, isto não é um momento menos bom. Isto é um momento absolutamente inadmissível. E todos o teríamos dito se, em vez de ser um autarca do PS, tivesse sido um autarca de outra força política qualquer. Claro. E eu acho que é muito útil para percebermos, por um lado, que o Chega não existe por acaso. O Chega existe porque há muitas ideias que o Chega defende que estão por aí, espalhadas em todos os lados, às vezes em sítios onde menos contamos com elas. Como diz um amigo meu, não se nota mais o apoio ao Chega porque há muitos eleitores do Chega que têm vergonha de dizer que Pois, são. com certeza. E de outra forma não teríamos tido o fenómeno que tivemos, nomeadamente nas últimas autárquicas e também nas legislativas, com mudanças de conselhos, com mudanças absolutamente notórias. Mas para mim muito grave é que um autarca com responsabilidades não conheça a Constituição da República Portuguesa. Porque, efetivamente, trata-se, obviamente, parece-me a mim, que o que ele queria sugerir era a aplicação de sanções acessórias, sendo certo que o município nem ninguém, diria eu, poderia, e digo peço-vos desculpa, mas com uma franquíssima convicção do que estou a dizer, o poderia fazer, ninguém poderia aplicar uma sanção acessória daquelas, simplesmente porque ela seria violadora da Constituição da República Portuguesa. Que diz... Ou seja, desculpa, Filomena, cabe-me aqui descodificar, ou seja, do teu prisma, nem sequer é possível verter em lei ordinária esse princípio. É isso exatamente que estou a dizer. Não, porque deve dizer, então muda-se a lei. Não é o caso. Não é o caso. Ou legisla-se em sede própria. Não é o caso do meu ponto de vista e estou mesmo muito convicta do que estou aqui a dizer. Porque, de facto, a Constituição da República Portuguesa diz, sem margem para dúvida, que em função... Eu posso até ler-vos, que eu fui procurar para não cometer aqui nenhum lapso. E a Constituição se encontrar... Para não ficares por meias palavras, não é? Para não ficar por meias palavras, se encontrar aqui no meio dos meus rascunhos, porventura não. Mas diz claramente que, independentemente da pena que tenha sido aplicada, tenho aqui artigo 30º, número 4 e depois número 5, também tem alguma importância, da Lei Fundamental, diz que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis,
profissionais ou políticos. Eu depois tenho Aliás, uma tanto- questão de tanto advogado é do diabo, mas já lá Tanto vamos. é assim que alguém condenado, mesmo com privação de liberdade, tem depois um número seguinte que diz: os condenados a quem sejam aplicadas penas ou medidas de segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais. Ora, eu tenho a dizer a este senhor, que é autarca, com responsabilidades, eu tenho a dizer a este senhor que a habitação é um direito fundamental, previsto na parte 1 da Constituição, artigo 63, 63º, Ou 5, talvez, não ou sei. 5, por aí. Por aí. E, portanto, na verdade, do meu ponto de vista, é absolutamente inadmissível uma declaração deste tipo, é absolutamente inadmissível a correção que faz a seguir, por escassa, não deveria ter sido aquela correção e deveria ter sido outra, e é absolutamente inadmissível que o líder de um partido com grande responsabilidade no país diga que isto foi um momento menos bom. Não, isto não foi um momento menos bom. Isto é uma atitude que nós temos perante as dificuldades que tem que ser absolutamente inadmissível, seja ela de tom rosa, de tom laranja, de tom azul ou de outro tom qualquer. Não importa-me pouco de onde vêm estas declarações, importam-me as declarações de per si, que do meu ponto de vista são absolutamente inaceitáveis. Depois, no que diz respeito, e fugindo um pouco a este tema, mas sendo que eles estão absolutamente ligados, quer o José Miguel, quer o Rui, falaram da importância da habitação e das condições da habitação. Na verdade, a nossa Lei de Bases da Habitação prevê intervenções prioritárias. E eu achei muito pertinente, porque no âmbito de toda esta discussão, muitas vezes, e do meu ponto de vista bem, foi dito, não, nós já não chamamos a isto bairros problemáticos e também não chamamos bairros em crise, chamamos bairros prioritários com necessidade desta intervenção. Na verdade, a linguagem tem importância. E, portanto, esta mudança da linguagem parece muito positiva. O problema é que nós ficámos pela linguagem, não é? E de facto, precisamos de a efetivar. Eu convido-vos, e convido todos que nos estão a ouvir e que nos estão a ver, a visitar a escola da Solum e a visitar a escola do Ingote. E convido aqui a uma pequena intervenção, a uma pequena reflexão. Quer dizer, onde é que nós precisamos de uma atuação maior da escola? Onde é que, porventura, as famílias terão menos meios, pelas condições todas que conhecemos, em média, falamos obviamente em média, terão menos meios para dar aos filhos. E, portanto, onde é que a escola tem aqui um papel mais decisivo? Onde é que a escola devia ser melhor? Se nós queremos um equalizador social, e a escola é ou devia ser um equalizador por excelência, É o principal elevador social. por excelência, demonstrado. então o melhor equipamento que temos está na zona mais rica da cidade. E o pior, eu convido-vos a ver a escola. Aliás, devo dizer-vos, com um espírito, com uma comunidade absolutamente fantástica, que de alguma forma vai minimizando o impacto que estas escolhas fazem. Mas estas escolhas são nossas. Estas escolhas são nossas e são escolhas absolutamente erradas. Intervenção prioritária é outra coisa, não é? E, ó, É agir Filomena, onde mais se precisa. Eu tenho um episódio da minha experiência pessoal que me diz, eu vou contá-lo, que me diz, e lá está, e também sou pai, hoje já com filhos adultos, mas fui pai de crianças e jovens, e a escola tem um papel decisivo, como todos nós estaremos de acordo, mas eu acho que as famílias, e volto a dizer o que tu disseste, enfim, estamos a falar no geral, não é? Em geral e abstrato, não estamos a falar de casos concretos, as famílias em geral, elas próprias, pelas suas vicissitudes, por várias razões que nós sabemos quais são, elas próprias, digamos, ficam aquém de exigir da escola aquilo que é desejável. Eu vou contar uma história que se passou comigo, e o José Miguel é, enfim, parente próximo desta história. Eu fui vice-presidente da Associação de Desenvolvimento de Formação Profissional de Miranda do Corvo, há uns anos, e um dia o tio do José Miguel, Jaime Ramos, que era presidente, sugeriu que, desculpem lá o episódio, mas acho que é interessante neste contexto, sugeriu que o infantário, porque depois esta instituição, nos anos 80, passou a ter, digamos, a gerir o infantário, digamos, em representação da Segurança Social, uma espécie de concessão, um termo jurídico não será este, mas vocês entendem o que eu quero dizer, e o Jaime Ramos entendia que o infantário não devia fechar, durante todo o ano devia estar aberto. E incumbiu-me de fazer uma reunião com os pais. E com os pais, e primeiro falei com as educadoras, enfim, para tomar o pulso à situação. E eu fiquei perplexo, já foi usado hoje aqui esta palavra da perplexidade, porque elas disseram-me textualmente o seguinte, as educadoras, a direção fará o que entenderem, nós percebemos, digamos, o princípio, o espírito de serviço, o infantário estar aberto o ano inteiro, com uma norma, sugeriram elas. O infantário está aberto o ano inteiro,
mas 15 dias por ano as crianças não podem cá vir. E eu disse, porquê? Porque os pais vão para a praia e vêm cá pôr as crianças. Dir-me-ão que isto, enfim, que seria uma exceção ou que isto não é relevante. Eu tenho, porém, a noção, e a minha mulher trabalha ou trabalhou na área da educação infantil, que muitos pais, se pudessem ter os filhos 24 horas por dia na escola, tê-los iam de bom grado. Ou seja, iam lá pô-los de manhã e, portanto, por este raciocínio nunca lá iam buscá-los, mas eu quero justamente caricaturar que estariam lá muito bem 24 horas por dia. Precisamente por isso, quando falava da questão da educação, é relevante essa tónica na discussão, porque ao estarmos a individualizar e ao falar do caso e do casinho, não falamos do problema superior. E o problema não é uma questão de legislar, como disse a Filomena muito bem. A lei existe e é bastante. É uma questão da sua aplicação e é uma questão de olhar para as associações que existem no terreno, que são um papel fundamental para não extremar e para não cairmos neste clima de revolta, que é isso que mais nos preocupa. E de manicaísmo, não é? Exatamente. A questão do autarca, seja ele qual for, o papel do autarca hoje em dia, de um Presidente de Câmara, é extremamente difícil. Porque um autarca hoje em dia, um Presidente do município, tem um sem número de responsabilidades, com meios limitadíssimos e com necessidade de dar resposta a todo o tipo de questões. É muito difícil, se calhar no calor do momento, se calhar numa segunda fase, no caso concreto que falaste, Filomena, a verdade é que não se resolve apenas por decreto, digamos assim. Sim, sim. Não é falar do caso concreto que vamos resolver. Acho que é muito importante olharmos para a questão da educação, do papel do professor, do papel da escola, do papel da família e olharmos da mesma forma para o papel das forças de segurança. Porque as forças de segurança, hoje em dia, estão a cair, no fundo, na questão do extremismo. Porque sentem que não têm as condições que deveriam ter e as questões não são só remuneratórias ou de carreira, porque isso, infelizmente, é transversal a toda a função pública, certo? Sim. É uma questão de valorização daquilo que é a autoridade. De que eu falava há pouco. A definição da autoridade desapareceu do nosso léxico do dia-a-dia. A autoridade, convém dizer, estamos aqui com 3 juristas, do Estado de Direito Democrático, não é? Porque ensinaram-me que as duas palavras a seguir a Estado são muito importantes. Esta questão de É um individualizar... Estado de Direito Democrático. Totalmente de acordo, e só para terminar, esta questão do crime, do tráfico de droga que está, neste caso que falaram, subjacente neste bairro em concreto, a mim custa-me perceber como é que estamos a falar de um tipo de crime e não falamos de outros, como a violência doméstica, como o homicídio, como ofensas físicas graves. Quer dizer, há N crimes que deviam entrar nesta mira da tal pretensa não atribuição de habitação, com a qual discordo profundamente, e acho que a posição, pelo menos da Filomena, também vai nesse sentido. Já voltarei a esse aspecto com mais uma chega, agora em vez do Zé Miguel. Vou só também contar um outro episódio, desculpem lá, que eu com a minha idade provecta sou um contador de história, e são tudo histórias reais, as que eu trago aqui, enfim. E Zé Miguel, antes de te dar a palavra, eu vou contar um episódio que eu sei que se passou há muitos anos com um eminente professor de Direito desta universidade e que foi ministro, e esse senhor um dia foi vítima de um roubo. Roubaram-lhe pratas em casa. Professor de Direito, do melhor, e foi ministro. E foi apresentar queixa à polícia e depois ia lá todos os dias saber os resultados. Portanto, era uma pessoa com estatuto, digamos, que lhe permitia, digamos, esse controle, entre aspas, essa accountability do trabalho da polícia. E ia lá todos os dias à polícia perguntar, então. E o inspetor, Teófilo Santiago, o nome da outra pessoa não digo, como compreenderão, até porque já morreu, e portanto não quero ofender a sua memória, mas o inspetor Teófilo Santiago, que tinha sido aluno do lesado, do ofendido, do queixoso, da vítima, perdeu um bocadinho as estribeiras ao fim de várias abordagens, a perguntar como é que estava o estado da investigação, e ele disse uma resposta torta, e ele disse,
Claro, estão cá os suspeitos, deem-lhe umas tareias e tal, obriguem-nos a confessar. E ele disse, Sr. Professor, mas não é isso que o Sr. Professor ensina? E ele disse, o que é que interessa ao que eu ensino? Interessa é apanhar o gajo que me roubou as pratas. Zé Miguel, isto para dizer que esta discussão também está, há bocado falaste das Marianas Mortágua e das Ventura desta vida, esta discussão também está um bocadinho enviesada, não é? Eu acho que a discussão está enviesada porque, de facto, os extremos, ou vamos dizer assim, o populismo, tem vindo a dominar aquilo que é grande parte dos nossos dirigentes públicos, ou no caso dos nossos políticos, porque o que nós temos que entender aqui, a Filomena tocou no tema e bem, é que de facto parece que o Partido Socialista anda com uma tendência perigosíssima de se encostar ao Chega. Eu julgo que é pela tendência populista de ambas as partes. E vice-versa. E o Chega ao Partido Socialista, mas de facto, aquilo que é importante e que seria importante Não tenho a certeza que seja só o Partido Socialista. existir, eu nos últimos tempos, Filomena, aquilo que tenho visto é de facto uma tendência do Partido Socialista se encostar ao Chega. Ela sei é que não seja só. Não significa que seja só, mas são os factos que temos pela E frente. neste caso- Porque, de e neste facto, caso assim é. o não é não foi-se mantendo e o que deixou de ser não é não foi um registro de aproximações, quer em termos locais, onde em várias câmaras do país o Partido Socialista e o Chega se entenderam. Quer agora, quando o presidente distrital de Lisboa do Partido Socialista vem subscrever uma posição do líder do Chega, onde se viola claramente aquilo que é a Constituição portuguesa. Eu lembro só Com o exatamente. apoio dos autarcas do PSD de Loures, mas autarcas esses que O não têm... André Ventura passou. Autarcas esses que não têm, nem de perto nem de longe, o nível de responsabilidade que tem o líder da maior distrital do país, do Partido Socialista, e que tem o resto dos decisores políticos que têm vindo Não a fazer esses obstante, entendimentos. votaram favoravelmente a recomendação Eu, não, do Chega. eu com Estou a isto, dizer, votaram eu três. com isto, eu estou a dizer isto, obviamente, num estilo provocatório. Eu sou daqueles que acham, e sempre me verão aqui dizer isso, que quando o Chega tem razão, não há de haver problema nenhum em discutir aquilo que o Chega invoca, Claro. nem tampouco de votar aquilo que o Chega propõe. Porque isso é um nível de radicalismo da só contraparte faria- que não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, o que nós temos que ter em atenção, e lá iremos depois na parte das eleições americanas, é que o populismo é perigoso. E o populismo, quando nós caímos... Tenha a origem que tiver. Quando nós caímos na lógica populista, porque isso irá certamente, espero eu que o programa dure muito tempo e, portanto, certamente que haverão pessoas do PSD sobre as quais eu terei a mesma opinião. Mas, de facto, quando nós vimos aquilo que são os decisores públicos entrarem na dinâmica populista, o resultado que nós temos é, no dia seguinte ou um mês depois, perigoso. E é isso que está a acontecer na América, é isso que nós vimos acontecer em Portugal ainda em menor escala, mas é sobre isso que temos que ter em atenção. E, portanto, aquilo que eu acho que teria sido positivo era, como a Filomena disse bem, ter havido, de facto, uma posição pública de Pedro Nuno Santos incomparavelmente diferente daquela que ele teve. Eu permito-me discordar, pelo menos nesse campo, obviamente por razões óbvias, mas parece que quem governa é o Partido Socialista e o Chega. E eu não posso deixar de assinalar que perante uma semana tão quente na área da Grande Lisboa, não tínhamos ouvido nenhuma intervenção da Sra. Ministra da Administração Interna, titular da pasta com responsabilidades nesta matéria, e não tínhamos visto nenhuma inversão daquilo que tem sido a política ligada às polícias. Porque é certo, mas, enfim, pode não ter jeito para falar, mas tem que governar. E o que nós temos visto é a ausência dessa governação. Quando vem acenar com a questão do direito à greve nas polícias, quando o problema Que aqui depois foi é desmentido pelo social Ministério. também, quer dizer, a mim parece-me que estamos a chutar novamente. Pronto, agora tenho de para chamar eu à questões razão, estamos a 20 partidárias minutos em do vez- fim. em vez de Miguel, resolver os lembrou que problemas. temos Mas só em 10 30 minutos. segundos, ó Rui. Só tem Vais- 15 segundos, José Miguel. Em 15 segundos, eu é muito 10. rapidamente. Oh, Rui, tu há pouco disseste bem que não gostavas de falar em cima dos temas quentes. Eu espero que a Sra. Ministra também esteja preocupada sim em governar. Claro. A única pessoa que veio a terreiro falar foi de facto o Secretário-Geral do Partido Socialista, que teve a oportunidade de colocar o seu Presidente Distrital no sítio e não o pôs. E sobre isso não há
nenhuma dúvida. Filomena? Eu acho que é preciso dizer Dez que houve segundos. vários dirigentes socialistas que tiveram uma posição completamente diferente e muito acertada, não é? Portanto, o Pedro Nuno Santos teve esta posição que eu critico, mas houve outras posições do PS acertadas. Nomeadamente Alexandre Leitão, não é? Nomeadamente Alexandre Leitão e não só. Agora, na verdade, o que me parece a mim é que nós não chegámos aqui por acaso, não é? Pois. Nós não chegámos aqui por acaso. Nos últimos 50 anos, nós estamos a comemorar o 25 de Abril, estamos no ano de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, nos últimos 50 anos a governação dividiu-se quase ininterruptamente entre dois partidos que têm grandes responsabilidades em todas as matérias, eu diria, mas nestas em concreto que estamos a falar. Estes problemas de segurança que temos têm a ver com o desinvestimento que foi feito, eu diria, em todas as funções de Estado, não é? Se formos à procura, não são só as polícias que estão absolutamente desfalcadas em 100 meios. A questão da habitação é um problema seríssimo a quem ninguém até hoje prestou atenção e, portanto, eu acho que a responsabilidade é de todos. No limite, é nossa também, que aceitamos esta... O exemplo que eu dei das famílias exigirem outros resultados da escola. Sem dúvida nenhuma. Esse exemplo faz-me, mais uma vez, reiterar aquilo que já disse há pouco. As famílias não são todas iguais, não têm todas as mesmas competências, não só meios como também competências, e, portanto, é preciso que o Estado, na medida dos seus deveres, e aí estou de acordo com o Rui, há deveres que não são do Estado, mas na medida dos seus deveres, supra essas dificuldades das famílias. E é isso precisamente que não é feito com exemplos como este que vos disse e que, mais uma vez, vos deixo o desafio para compararem a escola do Ingote com a escola da Solon. Que haja uma discriminação positiva, no fundo, que é isso que Naturalmente. Meus caros, permitam que vos convoque só para uma última ronda, que não me levem a mal o Zé Miguel e o Rui, claro que são mais novos, nós somos mais velhos, Filomena, eles que não me levem a mal, mas talvez a Filomena responda à questão, e o Zé Miguel e o Rui estão à vontade para dar alguma chega, mas já estamos só a 20 minutos do final. Filomena, acho que temos... Foi isso, é o espírito que nos anima aqui também, que é de fazer alguma pedagogia, temos essa responsabilidade. Eu não, que sou um clínico geral, mas a minha amiga, os meus amigos têm alvarás para dizer coisas mais acertadas do que eu. E, portanto, acho que devemos fazer aqui uma precisão para que justamente... E, portanto, eu agora vou fazer de advogado do diabo, que fiz durante muitos anos, porque justamente queria que isto ficasse claro. Há pouco eu interpelei-te e disse, então não é sequer uma questão de legislação ordinária, vai-se agora pôr na lei a sanção acessória. Tu disseste, não. Mas eu vou fazer de advogado do diabo para que justamente se perceba e para que quem nos ouve e quem nos vê entenda. A questão aqui está na sanção acessória, porque, por exemplo, nós em Coimbra temos um regulamento da habitação municipal, que foi revisto em 2017, mas que já vinha de trás, que prevê, ao abrigo, como sabem melhor do que eu, do Código Civil, que a casa, de que a Câmara é proprietária, possa ser retirada ao inquilino, cito uma das últimas cláusulas do Regulamento Municipal de Habitação de Coimbra, que determina a resolução do contrato de arrendamento por parte da Câmara, quando, cito, a habitação for usada para fim diverso daquele a que se destina, isto no fundo é uma reprodução do artigo 1083 do Código Civil, e que seja utilizada de forma contrária à lei, aos bons costumes, à ordem pública. Não só do Código Civil, que se dirige a qualquer situação de arrendamento, como a um normativo legal cujo número não interessa. Não me lembro, mas que se dirige precisamente à habitação social, de onde decorrem todos estes regulamentos. E, portanto, nesse aspecto, o regulamento de Coimbra não é muito distinto da maioria dos regulamentos da mesma índole. Mas, Filomena, para que as pessoas entendam em que é que isto difere do que se passou na Grande Lisboa. A questão aí é que o uso da habitação, portanto, a Câmara entrega aquele imóvel para a habitação. Exato. E o que se prova é que o uso da habitação não é esse, e é antes o da prática de um crime. E, portanto, nesse sentido... todos percebemos porque é que a habitação pode ser retirada. Não é o caso aqui. Portanto, aqui neste caso, não requer sanção, não funciona como sanção acessória, digamos assim. De todo, não é? É uma penalização que cabe no que está prescrito na lei que dispõe acerca desta matéria e que é absolutamente válido. Nós falamos de uma coisa distinta. Nós falamos de um crime que nada tem a ver com o uso da habitação, para o qual, no caso Ricardo Leão, sugeria que, independentemente da pena que viesse a ser aplicada por esse crime, fosse ela privativa de liberdade ou outra,
fosse aplicada ainda uma outra sanção, por isso é que é uma sanção acessória, que nada tinha a ver com a habitação, não é? O crime, a natureza do crime não tem nada a ver com a habitação. Portanto, ia ser retirada a habitação, porque sim, podíamos mandar cortar o cabelo rente, ou podíamos bater-lhe com martelinhos no pé, ou qualquer outra coisa que não tivesse nada a ver com o crime Zé Miguel que e Rui, praticava, vocês prescindem de alguma chega neste contexto? No fundo, são situações completamente diferentes. Uma Certo. coisa é, e para as pessoas perceberem bem, porque acho que é importante, só dando aqui um caso concreto ao que a Filomena estava a dizer, uma coisa é a Câmara de Coimbra atribuir a alguém que não tem, no fundo, rendimentos suficientes, uma habitação para si, para a sua família, para lhes dar condições de dignidade, e essas pessoas, em vez de lá viverem, fazerem daquilo um restaurante. Não, Isso é o que está previsto. casos concretos que eu conheço, No há casos em regulamento. que as pessoas deixaram de No ter caso, tinha de ser direito uma à atividade casa. que configurasse crime, não é? Mas, por exemplo, usarem esse espaço como um sítio para tráfico de droga, por exemplo. caso, e não nesse era, caso. e Uma não era alternativa, habitação. aí, sem dúvida nenhuma. Agora, a situação de Lisboa não tem nada a ver com isso. Muito bem. Rui? Então, presidenciais norte-americanos, temos 10 minutos. São amanhã. Eu receio que o mundo esteja um bocadinho pior daqui a 48 horas, mas esse é o meu receio. Mas desculparão, eu vou ler-vos um excerto, que o tempo é curto, vou ler-vos um excerto do José Pacheco Pereira, de um dos últimos artigos da opinião dele, porque acho que é muito apetitoso, e diz ele: Donald Trump é um narcisista patológico, logo facilmente manipulável, como sabem todos os ditadores que o bajulam, a começar por Putin e a acabar no atual monarca que herdou o trono da Coreia do Norte do pai e do avô. Trump é um ignorante bruto, violento, capaz de fazer tudo o que deixarem fazer. É um criminoso de papel passado e só não tem mais papéis, porque tem gozado de uma complacência especial, feita de medo e medo de vingança e de uma especialidade dos milionários também criminosos, de usar até ao limite a litigância permanente. Trump é um mentiroso compulsivo que não tem sequer qualquer preocupação de ser contraditado. Zé Miguel. Muito bem. Não, quem disse foi José Pacheco Pereira. Eu sei, sim, muito bem em termos de receber a pergunta. Enfim, relativamente à questão das eleições americanas, eu vou fazer aqui uma nota prévia e, no fundo, um enquadramento daquilo que eu sinto. Eu tenho 36 anos. Apela ao teu poder de síntese. Muito rapidamente, eu tenho 36 anos. Da minha geração, eu não tenho dúvidas em dizer que o político mais inspirador em termos globais foi um democrata americano chamado Barack Obama. E, portanto, em termos geracionais, eu não tenho dúvidas de que partilho essa inspiração com muitas pessoas, e com isto quero dizer que nada tenho a favor do Partido Republicano, pelo contrário. Mas há uma coisa, no fundo, há uma nota prévia que eu tenho que fazer à questão da eleição americana e à questão da forma como nós vemos a eleição americana vista aqui de Portugal. E a nota tem a ver com o seguinte: o Donald Trump é um ser humano desprezível, e eu acho que disso não há dúvida nenhuma para qualquer pessoa com um mínimo de humanismo e de bondade e com uma série de preocupações sociais básicas, que estamos a falar de um ser desprezível. Mas a verdade é que já vamos para a terceira eleição à qual ele concorre, Claro. Uma que venceu, outra que perdeu por pouco e uma terceira que vai disputar, espero eu, com um resultado que ele não deseja, mas que vai disputar até à última de uma forma bastante renhida. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que nós daqui deste lado do Atlântico só mencionamos o mal do Donald Trump. Mas como não acredito que os americanos sejam todos pessoas com QI baixo, tem que existir na história outros fatores que estão a perturbar aquilo que é o Partido Democrata. E dito isto, é importante dizer que não tivesse havido aqui um game changer que foi absolutamente fundamental, que foi a troca de Joe Biden por Kamala Harris, e a eleição da manhã provavelmente nem disputada seria. E, portanto, eu acho que tem que haver um cuidado na forma como nós lemos, nomeadamente a imprensa portuguesa, porque a imprensa portuguesa parece que tem gosto em bater no ceguinho. Não é que ele não mereça levar com as suas pancadas, mas a história tem que ir além dessa. De facto, o Partido Democrata tem que estar a cometer erros sucessivos, porventura de alguma radicalização em alguns pontos de vista, em algumas perspectivas, que estão a fazer com que um ser humano desprezível à vista de todos possa disputar eleições de forma renhida. E isto é uma nota que eu acho que é fundamental, porque senão,
E, sinteticamente, terminarei a seguir, mas porque senão é a mesma coisa que ignorarmos porque é que o André Ventura teve quase 20% dos votos em Portugal. É continuarmos a achar que o problema está nas pessoas ou nos franceses que votam na Le Pen. Não está. O problema está nos políticos e nos partidos que não dão resposta àquilo que são as necessidades que as pessoas sentem. E, portanto, Donald Trump, sobre isso, não tenho dúvida nenhuma que estaremos nessa configuração. Depois dizer que é uma eleição renhida é aqui muito uma verdade lá para ali. Aquilo que eu sinto e aquilo que é a minha opinião é que, por um lado, eu tenho alguma esperança que amanhã Donald Trump perca a eleição, que de facto as sondagens que se apresentam como muito renhidas estejam também a sofrer, no fundo, de alguma tendência para compensar aquilo que aconteceu em 2016. Em 2016, as sondagens desvalorizaram o efeito Donald Trump, porventura de propósito, e depois, já em 2020 e agora, outra vez, eu tenho alguma esperança que, no fundo, a Kamala Harris esteja a ser subvalorizada por alguma tendência de cautela por parte dos meios de imprensa americanos. Só para terminar, porque acho bastante importante, o que nós temos que ter em atenção, e por fim, é que o Donald Trump que teremos hoje, se vencer, não é o mesmo Donald Trump de 2016. É o Donald Trump que está mais velho, que está mais arrogante, que sabe que só poderá fazer um mandato e que por isso será bastante mais perigoso do que a versão inicial. E essa é a minha última nota. E eu concluo então, se me permites, e o Rui e a Filomena que me desculpem, concluo ainda com José Pacheco Pereira. Trump é o populista perfeito e o candidato dele a vice-presidente será, com o poder presidencial, muito mais perigoso. Rui, apelo também ao teu poder de síntese. Muito sinteticamente, no avançado da hora, acho que esta campanha andou toda à volta de três grandes temáticas, enfim, a economia, a imigração e o aborto. Ainda surgiu novamente esta questão do aborto, pensávamos que já tinha ficado arrumada nos Estados Unidos, mas ela voltou à tona por sucessivas situações que decorreram recentemente. Falar do seguinte: há, obviamente, aqui, em complemento daquilo que disse o José, com o qual concordo, a questão de porque é que o americano, típico americano, vê em Donald Trump algo mais do que aquilo que nós aqui poderemos ver. Eu também espero que a Kamala Harris ganhe, por duas, três questões muito fundamentais. Não só pela leveza de espírito, não só pela diminuição dos impostos para a classe média e, no fundo, a manutenção do Obamacare, que são, a meu ver, eixos estratégicos fundamentais para os Estados Unidos. Mas, voltando à questão do típico americano que vota Trump, é preciso perceber que ele volta a ter a tónica no petróleo, no gás, na energia suja, digamos assim, em contraponto com a energia limpa. E com a baixa de impostos para as franjas da sociedade, para a classe baixa e para a classe alta. E isto é muito perigoso. É muito perigoso porque são estas franjas que levam ao radicalismo do discurso que ele tem para apelar ao voto, com a mentira, com os tumultos, com o ódio, com o discurso de ódio. Isto é muito relevante. Para terminar, dizer que acho que vamos ter um apuramento de votos muito complicado. O processo de contagem é lento e é disforme de Estado para Estado. Enfim, há aqui os Estados-chave que podem fazer aqui pender, obviamente, a votação. Como sabemos, o sistema eleitoral americano não é como o nosso sistema tradicional. Eles elegem delegados, que são os delegados que vão eleger depois o presidente. E, portanto, é ligeiramente diferente. Cada Estado só elege para um dos candidatos. Sim, tem a questão da eleição que decorre para o Senado, porque são 2 por cada Estado, aí há igualdade, e depois para a Câmara dos Representantes, em função, obviamente, do tamanho do Estado, dar o caso do Iowa ou da Califórnia, por exemplo, ou de Colômbia com Califórnia, são os 2 nos antípodas. Mas dizer que temo, obviamente, que haja, no fundo, com esse discurso de ódio que tem havido, novamente os tumultos e a judicialização de um processo eleitoral que, enfim, o descrédito tem vindo a ser a palavra de ordem do Donald Trump nos últimos dias e, portanto, vamos aguardar para amanhã e ver se ganha a democracia e que isso seja também bom para a Europa. Enfim, eu vejo os Estados Unidos forte como algo positivo também para a nossa Europa. Muito bem. Filomena, também telegráfica. Sem
sem repetir, porque concordo com o que foi dito, que é que o Zé Miguel tentou, portanto vou tentar não Certo. repetir o que já disseram, porque na verdade há aqui um aparente empate, não é? Isto é Exato. muito perturbador, até porque nenhum de nós acredita que se o Trump perder, que no dia seguinte está tudo tranquilo, e portanto eu acho que esse é o grande receio. Portanto, todos esperamos que a Kamala Harris, pelo menos para já, que a Kamala Harris vença, mas todos temos receio do que acontecerá no dia seguinte, não é? Esta questão do escrutínio dos votos, da contagem dos votos, é na verdade muito importante. É importante referir que 36% dos americanos continuam convencidos que em 2020 Houve batota. Houve batota. Pois. E, portanto, é uma percentagem elevadíssima, Muito, não muito é? grande. A América está dividida. Portanto, todos nós, quando vimos aquela cena do Capitólio, todos nós achámos, julgo eu, ou pelo menos a maioria de nós achou que o trumpismo estava acabado, não Inimaginável. é? Ele fez alguma coisa que era inaceitável, e efetivamente, não sei se configura crime ou não, porque o tipo Com de crime certeza. é uma coisa muito específica, mas todos ouvimos dizer, vamos lá dirigir-nos ao Capitólio e vamos lá convencer os senadores. E, portanto, achámos que o trumpismo tinha acabado, não acabou. Não acabou e está em força. E eu também acho, como o Zé Miguel, que se o Trump for eleito é um Trump mais perigoso, cada vez mais perigoso. Eu já hoje citei aqui a Alexandra Leitão, ou pelo menos referi-me a ela e alguém a citou, e ela disse qualquer coisa ontem no princípio da incerteza, que eu subscrevo inteiramente. Estamos a escolher entre a decência e a indecência, ou pelo menos alguma decência e a indecência. E todos, nós não podemos aceitar esta indecência, nós não podemos aceitar esta linguagem, esta guerra da comunicação, não é? A quantidade de fake news que existiram nesta campanha são uma coisa verdadeiramente inacreditável. Inacreditável, não é? E a repercussão que aquela eleição tem para o mundo inteiro. Sem dúvida. E, portanto, nós temos uma campanha, curiosamente, com muito mais dinheiro e muito mais meios. O Elon Musk aqui por trás, a inteligência artificial aqui por trás, trouxe esta nova vida, mas muitíssimo mais pobre em termos políticos. Claro. E em termos estratégicos, não é? Isto é muito preocupante quando falamos de um país como os Estados Unidos, não é? Eu gostava de deixar aqui uma nota, eu sou mulher e, portanto, o discurso, eu admito que também ofende aos homens, não é? Os homens como Certo. deve ser, não é? Misógino. Mas este discurso absolutamente misógino do Donald Trump é, para mim, absolutamente inaceitável. Mas depois também o discurso xenófobo, não é? Aquele homem é neto de imigrantes, filho de imigrantes, não é? A mãe dele nasceu nas Terras Altas, na Escócia. Os avós paternos são naturais da Baviera, da Alemanha. Ele casou, pelo menos com duas mulheres, a atual, da Eslovénia, não é? Da antiga Jugoslávia, Claro. E a primeira, julgo, É de uma República incoerência Checa, absoluta, uma coisa não é? assim. E, portanto, é de uma incoerência, quer dizer, não perceber o ganho que os territórios têm e que a América teve e que as nações Claro, têm com os imigrantes. com quem vem, com quem nos escolhe para vir para cá. É desafiante, claro que é, e isto bate um bocadinho com o primeiro tema desta Sim. nossa conversa, não é? Não tenho nenhuma dúvida que é desafiante. Temos hábitos diferentes, crenças diferentes e, portanto, de facto, não é tão fácil integrar pessoas diferentes como integrar pessoas iguais, mas é muito mais enriquecedor, far-nos-á muito maiores. Seguramente. E, portanto, é para mim muito lamentável ver um homem com este percurso, que foi um extraordinário empresário, etc., com estes discursos, não é? Há meia dúzia de episódios nesta campanha que são verdadeiramente vergonhosos, não é? Portanto, tem que ser inaceitável. Nós não podemos aceitar isto. Não podemos tomar isto como razoável. Portanto, espero bem que a Kamala Harris vença, apesar de eu achar que, não tendo tido ela uma missão muito fácil, não é? Ela é a segunda opção e vem a meio, também não é uma extraordinária candidata, do meu ponto de vista, mas é obviamente preferível ao Donald Trump. Portanto, espero bem que vença. E que o Donald Trump aceite a derrota. No restinho de tempo que Aqui, ainda temos. Rui, só uma coisa, porque nenhum de nós falou e eu acho que é importante, e em 20 segundos. Acreditando eu e admitindo eu que ela não é o melhor exemplo, ou que haveria, se calhar, alternativas ainda mais fortes para combater aquela indecência, eu acho que a América tem tido um papel também de inspirador para o mundo e que nós, dentro daquela circunstância, e tendo, portanto, uma eleição entre o Donald Trump e a Kamala Harris, eu acho que neste cenário é uma extraordinária oportunidade da América de inspirar o mundo elegendo uma mulher e negra. E, portanto, gostava de deixar esta nota porque eu acho que, de facto, mais não seja, tinha esse lado positivo de dar simbolismo àquela eleição dessa forma. Não obstante, sei que me vais ralhar,
mas gostaria que um dia tivéssemos tempo de perceber que isto não começou aqui, Sim. começou nas primárias. Porque é que são estes os candidatos? Porque este problema, à escala, é o mesmo que temos aqui também. Muito obrigado. Essa é uma questão que eu acho. Desafios no restinho de tempo que ainda temos para algumas sugestões culturais. Dou a palavra ao Rui Claro. Bem, esta semana, como bem disseste no início, uma semana marcada pela partida para um outro mundo de 3 personalidades, todas elas de alguma forma ligadas à cultura, todas elas ligadas a Coimbra, e eu acho que devemos também sempre evocar e lembrar quem muito dá de si e deixa na sociedade, e portanto eu sugeria uma música muito conhecida, que tenho especialmente gosto por ela, Valsa para um Tempo que Passou, de António Portugal, e quero aqui obviamente lembrar não só o João Fernandes, que falaste, que foi antigo delegado do Inatel, que nos deixou 95 anos de vida, com uma vida ligada às coletividades e, portanto, de cooperação, cidadania, uma vida de trabalho. Acho que é relevante deixar essa nota, muito telegráfica, porque assim o tempo exige. Falar também de Teresa Alegre de Portugal, que com 85 anos de repentinamente nos deixou e que muita falta nos vai fazer. Manter sempre a sua intervenção cívica, política. Aliás, todos os 3 que eu vou abordar foram combatentes contra o fascismo. É importante nos dias que correm falar nisso. E, por fim, Pedro Júlio Malta, que esteve ligado, foi um dos fundadores do Jornal Trevim, da Lausanne, e, portanto, deixar estas 3 notas de condolências às famílias e aos amigos, obviamente, acho que é de inteira justiça fazer. Muito bem. Filomena? Eu vou fazer uma sugestão um bocadinho fora da caixa. Fazes bem. Inspiradíssima na visão desta semana, que traz uma reportagem sobre... Isso foi por eu ter citado a sábado. Sim, olha isso, é um bom equilíbrio, sobre salas de bilhar e onde é que se pode aprender bilhar. Eu não sei se em alguma destas sugestões que eu vou dar se pode aprender bilhar, isto é, se há aulas, se há alguma formação, mas poderá aprender seguramente a jogar. E como eu acho que o convívio é uma coisa muito boa, vou deixar aqui meia dúzia de sugestões. O Monumental Bilhar Clube na Avenida Emílio Navarro, a secção de bilhar da Associação Académica, que lá está, que toda a gente sabe onde é, o Bet Pool Club, na Rua do Brasil, a Pool for You, na Rua Principal, o Clube de Bilhar de Coimbra, na Travessa dos Navegadores, o Sidral CB8, na Rua Miguel Torga, o Centro Norton de Matos, na Rua Vasco da Gama, e ainda o Snack Bar Fonseca, na Rua 5 de Outubro. Acho que o convívio precisa-se, temos os nossos filhos fechados em casa nos computadores e nos tablets, Muito bem. e portanto vamos lá jogar bilhar e Muito aprender bem. alguma coisa. José Miguel, que é o mais novo, mais jovem de todos nós, a juventude é a única doença que se cura com o tempo. Fica o meu amigo saber que é primo de médica e sobrinho de médico. E eu a dizer, em honra à tua juventude, que vais fechar com chave de ouro e julgo saber que vais sugerir um livro. É verdade, vou sugerir um livro Eu não que sou tem mentiroso. tudo a ver com aquilo que nós hoje aqui estivemos Falamos. a falar. Tem a ver com segurança não de um ponto de vista tão local, mas de um ponto de vista mais macro, e tem a ver com a questão das eleições nos Estados Unidos e o que daí vem. O livro que eu sugiro chama-se Guerra dos Chips e foi escrito por Chris Miller. E é um livro fundamental para nós percebermos as tensões internacionais que estão a existir e que se poderão agravar imenso à volta de Taiwan. E, portanto, convido todos a lerem. Vão ficar a perceber um pouco mais porque que o mundo está a rodar da forma que está a rodar e porque que determinadas tensões estão a começar a ficar mais graves nessa zona do território e que, com uma eleição errada amanhã, se podem agravar ainda mais. Muito bem. Filomena, Rui Claro, José Miguel, para mim foi um gosto. Até à próxima semana. Obrigado. Obrigada. Próxima semana, obrigado.